Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, verso de número 21. Se você estiver sentado, coloque de pé, vamos em reverência ler a palavra de Deus. E é sempre uma alegria estar ministrando no culto da família. Marcos capítulo 5, verso de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Até aqui. Vamos orar. Senhor, graça nós te damos nessa noite maravilhosa e abençoada, no culto da família, quando podemos estar na tua casa, para junto como igreja adorar o teu nome, bendizer ao teu nome, render louvores e adoração ao Rei dos Reis, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E agora, quando abrimos a tua palavra, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que ela abençoe a nossa vida e com isso abençoe a nossa casa e a nossa família. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome seja engrandecido, louvado e adorado, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, por gentileza. O tema dessa mensagem é: toque Jesus. Se você percebeu na leitura do texto, você vê que havia uma multidão seguindo Jesus. E multidão é multidão. Era um número aproximadamente de mais de 5.000 pessoas. Uma grande quantidade de pessoas seguia Jesus. E você já andou em shopping lotado? Perto aí do Dia dos Pais, Dia dos Pais está chegando. Se você ainda não comprou o presente para o seu pai, por favor, então vá, compre logo, para você não pegar o shopping lotado, ou o centro da cidade lotado, mas não deixe de comprar um presente para o seu pai. Mas você já foi num ambiente lotado? Estádio de futebol, um local cheio de gente. Quando você vê, você nem sabe para que lado está indo, você só está seguindo o fluxo, não é verdade? Da multidão, indo para lá e para cá, porque é tanta gente que você simplesmente fica ali de olho para não se perder, né? Se está com com criança, se está com seu cônjuge, mas a multidão te leva para lá e para cá. Você imagina Jesus no meio da multidão, e no meio da multidão esbarra ou não esbarra? Esbarra, gente que te empurra, gente às vezes, se você não tomar cuidado, tromba mesmo com você.
bate e tal. E é difícil. Agora, imagina Jesus fazer essa pergunta no meio da multidão: quem é que me tocou? Imagina os discípulos: Jesus, o senhor está de brincadeira. Como assim quem me tocou? É uma multidão aqui, empurrando a gente para lá e para cá, querendo que o senhor pregue, que o senhor toque, realize milagre, talvez, né, dê uma multiplicada num pão de novo, num peixe. O povo está com fome. Multidão indo para lá e para cá, perguntando e empurrando os discípulos de Jesus. Mas aqui eu aprendo uma coisa preciosa, porque uma multidão empurrava Jesus, mas uma mulher, no meio da multidão, tocou Jesus. E tocar é diferente de empurrar. E tocar é simplesmente diferente de estar no ambiente ou no meio. Eu poderia dizer que uma multidão busca Jesus, frequenta culto, vai à igreja, vê mensagens na internet, vídeos. Mas será que a multidão de pessoas que buscam a Jesus, estão ao lado de Jesus, tocam Jesus? Talvez eu e você temos que tomar cuidado para não sermos encontrados empurrando Jesus para lá e para cá, esbarrando em Jesus, mas não lhe tocando, não nos colocando e tocando as vestes dele, tendo intimidade com Jesus. E aqui eu aprendo com a história dessa mulher, como eu e você devemos rasgar o nosso coração e tocar Jesus, ter intimidade com ele, vida de oração, vida próxima do Senhor Jesus. E o texto é precioso, porque começa com um cara importante, Jairo. Você já lidou com pessoa importante? Pessoa de nome? Pessoa que quando você vai falar com ela, você precisa olhar as palavras com que você vai falar. Talvez, se você encontra uma pessoa importante, conhecida, famosa, você fica até meio, às vezes, sem jeito, preocupado. Às vezes você olha para a sua roupa e fala assim: nossa, mas por que eu não coloquei aquela outra roupa? Que ia estar melhor. Talvez você quer estar bem apresentado, com uma roupa legal, você quer se portar da maneira correta. E Jairo, uma pessoa importante, um dos principais da sinagoga, um dos que mandavam na sinagoga, foi até Jesus. E é interessante porque se eu e você começarmos a parar para pensar, Jairo era um judeu, principal da sinagoga, seguia o judaísmo. E a religião dele, a fé dele, alicerçada na lei mosaica, na lei de Moisés, na Torá. E para Jairo, procurar Jesus nos dias de Jesus seria algo preocupante, porque Jesus era visto por muitos judeus como um profeta, mas não como Messias, não como o enviado, não como libertador, não como aquele que viria resgatar Israel, ungido. Os judeus viam Jesus como um profeta, semelhante a Elias, Jeremias e outros. Mas agora Jairo precisa vencer a religiosidade, porque Jairo é pai. Jairo é pai e sua filha está doente, sua filha está à morte. E ele não liga para a religiosidade, ele não liga simplesmente para os protocolos. O que vão achar? Eu sou um dos principais, eu sou importante, eu não vou procurar Jesus. Eu vou ficar aqui com o meu problema. Mas talvez a doença se agrava, a filha dele começa a passar cada vez pior, fica mal. E Jairo pensa: eu sou pai. E a gente que é pai ou mãe, faz tudo para o filho ou não? Vê um filho mal, já, né? Talvez você não deixe nem seu filho andar descalço, sem meia. Às vezes andar um pouquinho sem meia ajuda, viu? Mas você quer cuidar. E pai e mãe que não quer cuidar bem dos filhos.
E Jairo está com a sua filha doente, à morte, e ele vai até Jesus. Só que ele vai até Jesus com um pensamento de fé. Ele vai até Jesus dizendo assim: Jesus é um profeta. Profeta naquele tempo para o judaísmo era um canal da bênção de Deus. Deus toca o profeta é o meio pelo qual a bênção chegaria até a filha de Jairo. Então ele vai, e presta atenção no discurso de Jairo. Jairo vai até Jesus e ele se prostra, ele se humilha, ele vê Jesus, se prostra aos seus pés, um sinal de humildade, e insistentemente lhe suplica: minha filhinha, olha o carinho, está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Jesus não questionou a fé de Jairo, Jesus não questionou a teologia de Jairo, Jesus não entrou num debate teológico, dizendo que o que Jairo acreditava era errado. Porque para Jairo, Jesus precisava impor as mãos sobre a filha dele, para que a bênção viesse de Deus, passasse por Jesus e tocasse como um profeta, um canal da bênção de Deus. Jesus simplesmente foi com ele. E às vezes eu e você temos as nossas manias, temos ou não temos? A gente tem as nossas manias. E parece que quanto mais velho a gente vai ficando, mais mania a gente vai tendo. Se você está casado há pouco tempo, é meu amorzinho, né, meu bebê e tal. E aí, pouquinho tempo de casado. E aí, precisa de algum ajuste, fica fácil, não é? Eu não gosto assim. Então, a pessoa vai, eu prefiro desse jeito. E aí vocês vão equilibrando, não é verdade? E vão ajustando para que cada vez mais a vida conjugal melhore. Melhore com relação ao marido, melhore com relação à esposa, ouve-se mais. Só que se a gente não tomar cuidado, à medida dos anos vão passando, e a gente começa a ficar com o coração duro, né? Antes a gente estava flor direto. E agora? Quanto tempo faz você não dar uma flor para sua esposa? Faz tempo ou não? Levar ela para jantar, um presentinho. Você, esposa abençoada, quanto tempo você não faz aquela comida diferente? É claro que o arroz e feijão é bem-vindo. É bem-vindo, a gente celebra o arroz e feijão, a gente celebra a comidinha do dia a dia, que é maravilhosa. Mas e dar uma melhorada no cardápio, né? Estamos com um menu novo aqui em casa. E eu pensei em preparar uma comidinha nova para a família, nova para você. Sabe, coisas novas. E Jairo, já um crente mais maduro, difícil mudar. E às vezes eu e você, a gente fica assim com Deus, não é verdade? Fica aquelas nossas manias. Deus precisa fazer assim para falar comigo. A gente cria o nosso jeitinho. Jesus não questionou a teologia, o jeito de Jairo, apesar que seria bom Jairo mudar. E é bom às vezes a gente mudar, não é verdade? Dá uma melhorada no casal aí, dá uma melhorada no casamento, dá uma melhorada na vida. Jesus foi com ele. Mas, verso de número 24, seguia uma multidão empurrando. E aconteceu que certa mulher, a gente não sabe nem o nome daquela mulher, que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Hemorragia era simplesmente algo interno, uma doença, porque 12 anos, uma hemorragia ininterrupta, uma hemorragia tiraria a vitalidade, a força dela, os nutrientes necessários. Talvez essa mulher, por 12 anos sangrando, seja uma mulher mais fraca, seja uma mulher, às vezes, até, não sei se você já passou por um grande período de tempo, uma doença, mas a doença ela vai abatendo, ela vai cansando, ela vai fadigando a gente, o nosso corpo, e vai nos deixando debilitado. Aquela mulher tinha uma hemorragia há 12 anos. As pessoas não podiam ver. Olhavam para aquela mulher e talvez por anos, talvez 5 anos, 6 anos, está tudo bem com aquela mulher. Mas ela tinha uma hemorragia. E vai passando o tempo, vai piorando. Até o ponto que chegou 12 anos. Às vezes nós ficamos guardando problemas internos mal resolvidos.
Às vezes você tem algo que aconteceu com você na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude, você não resolveu ainda. É uma hemorragia te drenando, machucando você. Às vezes é algo que aconteceu com você e sua esposa no namoro, no noivado, ou no começo do casamento, e isso te machuca e você não tratou, uma hemorragia. Algo que vai drenando e tirando as suas forças. Aquela mulher tinha uma hemorragia, uma doença. E às vezes a doença, ou um problema, uma adversidade, não é porque Deus deseja te punir, apesar de termos um Deus justo. Às vezes as lutas e as adversidades é para te aproximar de Deus. Às vezes está tudo bem, se bobear, você nem ora, nem lê a Bíblia, e talvez nem na igreja você vem. Mas agora, se dá uma apertadinha, você, opa, compromisso, vamos. E espero que você venha quando está tudo bem e quando não, porque nós temos que estar na presença do Senhor. Mas aquela mulher que sofreu uma doença, ouviu falar de Jesus. Eu e você, ao ouvirmos falar de Jesus, o nosso coração precisa aquecer, porque nós servimos a um Deus que realiza milagres. Você não pode simplesmente vir a um culto por ser mais um culto. Você precisa vir ao culto, à casa de Deus, para tocar as vestes de Jesus, para saber que é um Deus que tem poder de tocar a tua vida, a tua história, a tua casa, a tua família, e curar a tua hemorragia, e curar o teu corpo, e sarar as tuas feridas. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela não tinha visto Jesus, mas ela ouviu as histórias de sinais, de milagres, de prodígios, e ela se coloca numa condição. Ela diz: se eu apenas lhe tocar as vestes. Talvez você não saiba, mas a doença dessa mulher é legislada na lei de Israel. Em Levítico capítulo 20, verso de número 18, dizia-se que uma mulher que sofria de uma hemorragia, ela era uma mulher impura. E por ser impura, não podia andar no meio da multidão, tinha que se resguardar. E por ser impura e não poder andar no meio da multidão, não podia tocar nas pessoas. Porque na mentalidade das pessoas da época, achava-se que por estar impura e tocar, passaria a impureza, passaria o mal, passaria a doença para outra pessoa. Então ela era impura, ela não podia estar no meio da multidão, e ela então não podia tocar Jesus. Mas ela pensa: eu não preciso tocar Jesus fisicamente, mas se eu apenas tocar as suas vestes, talvez pela condição dela. E perceba comigo, que posição de humildade, de reconhecer a grandeza de Deus, a soberania dele, o favor dele. E às vezes, eu e você, chegamos à presença de Deus com orgulho, com altivez, às vezes sem reconhecer o pecado, a nossa miserabilidade, a nossa condição humana, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, o nosso pecado, os nossos males. Mas queremos chegar diante de Jesus, simplesmente: Deus nos abençoe. Só queremos de Deus a bênção, e não olhamos para a nossa condição finita, pequena. Mas aquela mulher é um exemplo para mim e para você, para tocar Jesus, para reconhecer a nossa condição diante de um Deus todo-poderoso e tocá-lo. Ela pensa: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu não preciso tocar Jesus e nem falar com ele, se eu somente lhe tocar. Porém, não há relato antes dessa mulher de alguém que tenha tocado Jesus e ser curada. Havia nos relatos pessoas que tocaram os profetas e foram curados,
posteriormente que tocou o apóstolo Paulo e foi curado, o apóstolo Pedro e foi curado, mas naquela época, alguém que tenha tocado Jesus e recebido cura, ninguém. Mas aquela mulher teve fé. Ela teve fé porque há 12 anos sofria de uma hemorragia, de uma dor, de uma doença, de um flagelo. E ela pensou, se eu apenas lhe tocar. Mas aquela mulher, há 12 anos sofrendo, não é porque ela não tinha feito nada. Perceba comigo no verso número 26. E muito padecera a mão de vários médicos. Ela procurou ajuda médica da época, tendo despendido tudo quanto possuía, grana. Talvez até hoje tratamento médico é caro, remédios, tratamentos, sem contudo nada aproveitar, nada resolveu o problema daquela mulher, humano. E às vezes a gente simplesmente olha para os problemas de forma natural. Simplesmente eu estou precisando de dinheiro, vou trabalhar mais. Eu estou com um problema numa área, eu vou da maneira humana. Mas aquela mulher há 12 anos sofrendo, fez tudo o que podia com a força do seu braço e nada aproveitou. Quantas vezes eu e você fazemos de tudo que está ao nosso alcance, mas parece que a gente está patinando, parece que a gente não está caminhando, prosseguindo, aumentando, indo para mais perto de Jesus. Aquela mulher, tendo ouvido a fama de Jesus, foi por trás dele, por entre a multidão, e tocou as vestes. Eu começo a pensar, como aquela mulher furou a multidão? Será que ela se ajoelhou? Rastejou? Será que ela foi abaixando? Ela foi pedindo licença? Você já participou de uma fila e alguém já furou a fila na sua frente? Você ficou feliz? Você ficou feliz de alguém furar a fila na tua frente? Assim, meu Deus do céu, seja abençoado. Você já pensou se alguém furou a fila no trânsito? Você está com pressa e tem alguém que está com mais pressa que você, parece que quer furar você, você fala assim, fecho ou não fecho, fecho ou não fecho. Não fecho, né? Claro, né? Deixa a pessoa passar. Mas, às vezes, a gente fica procurando um meio e simplesmente a gente não consegue. Aquela mulher enfrentou problemas, enfrentou adversidades, mas aquela mulher foi por entre a multidão e tocou Jesus. Às vezes, eu e você ficamos limitados pelas nossas ações de ir até Jesus. Eu vou mais num culto na semana. Eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou na escola dominical. Eu vou fazer um jejum. Eu já estou fazendo muito. Aquela mulher fez tudo o que podia, estava ao alcance dela. O que é que eu e você precisamos fazer? A mais para tocar Jesus nessa noite, para chegar mais perto da presença dele. Aquela mulher fura a multidão, vai e toca Jesus. E verso de número 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo, da sua doença. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhes os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. Verso de número 33. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, com medo, mas consciente, cônscia do que nela se operara, que fora curada, veio até Jesus, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Para sermos filhos de Deus e recebemos o toque dele na nossa vida, não pode ter mentira. Nós precisamos chegar até Jesus de forma real, verdadeira, sem meia-verdade. Aquela mulher não teve medo mais daquela multidão, de julgamentos, de pensamentos. Ela foi até Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Ela rasgou o coração, confessando o pecado, confessando a sua condição impura.
E eu e você? Qual a dificuldade de chegarmos até Deus com o coração quebrantado e contrito? De rasgarmos o nosso coração do que as pessoas vão pensar da gente? Às vezes tem famílias enfrentando luta com os filhos e não pede ajuda, pensando o que as pessoas vão pensar. Casamentos com hemorragia interna e não pede ajuda. Mas o casal nem conversa direito, não há mais respeito, amor, carinho. Hemorragia, sangrando e definhando. Aquela mulher rasga o coração e declara a verdade. E aqui eu entendo um princípio precioso para eu e você chegarmos à presença do Senhor Jesus de forma limpa, sem pecado. Rasgue o teu coração nessa noite. O que é que você precisa deixar de lado e colocar ao altar do Senhor Jesus? Confessar um pecado, confessar um erro, pedir perdão é confessar a verdade também. Para quem você precisa pedir perdão? Tua esposa, teu marido, os teus filhos. Será que precisa pedir perdão para a sogra? Aí eu vou orar por você no final do culto. Você falar com ela e pedir perdão e ser abençoado. Mas declara toda a verdade. Esse é um passo de todos aqueles que querem tocar o Senhor Jesus, querem ter intimidade com Ele, nada oculto, nada encoberto, nada simplesmente para esconder. Será que as pessoas podem ver o teu celular? Ou o seu celular tem senha porque ninguém pode ver? Será que o teu marido pode olhar o teu celular? Tua esposa? A rede social, quem você segue? O que você curte, compartilha, comenta, os seus directs, seu WhatsApp? Será que você pode declarar toda a verdade? Quem que você conversa na firma, no trabalho? Será que a tua vida está no altar e na presença do Senhor? Aquela mulher rasga o coração diante do Senhor Jesus. E Jesus vira para ela e diz: filha, ela não é mais uma simples mulher. Agora ela é filha de um Pai maravilhoso que é o Senhor Jesus. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. É esse o Deus a quem servimos, um Deus que deseja que você fique livre do teu mal e viva em paz. Em paz, não em guerra, não em conflito, mas em paz e curado, em paz e livre, em paz e libertado, liberto, sem sangramento. Você vem à igreja, presencialmente ou online, mas o Senhor Jesus deseja que você viva intimidade com Ele 24 horas por dia. Ele deseja te chamar de filho, de filha, e deseja que você viva uma vida não mais sangrando ou definhando, mas curado, salvo e em paz. Em paz com Deus, em paz com a tua consciência, em paz na tua família. Como ficar em paz, pastor, em dias tão difíceis? Em dias que andam empurrando Jesus para lá e para cá? Como ficar em paz em dias difíceis na vida financeira, com as contas? Como ficar em paz sem recurso financeiro? Como ficar em paz com a maldade aí aos nossos olhos? Nós podemos ficar em paz quando Deus está no nosso coração, quando Deus nos cura, nos liberta e nos salva, quando Deus faz morada na tua vida. E a esse Deus que nós servimos, um Deus que não quer te ver sangrando, mas um Deus que quer te ver curado, em paz, livre do teu mal. Nessa noite, nesse culto da família, o desejo do meu coração é que toda e qualquer hemorragia, flagelo, doença, luta, adversidade, externa e interna, seja curado pelo Jeová Rafá, pelo Deus que tem poder de curar, de tocar a nossa casa, de tocar a nossa família. Eu não sei como anda o teu coração, às vezes triste, amargurado, ferido.
E talvez você tenha razão de estar ferido porque alguém te machucou. Eu não sei o que era essa hemorragia dessa mulher, mas alguém poderia ter feito algo ruim contra ela e ela não ter culpa, ou não. Mas o fato é que Jesus está aqui para tocar a tua vida, para tocar a tua casa, para tocar a tua família. Muitos têm empurrado Jesus. Será que não tem sido o caso de muitos aqui nessa noite? Mas há um convite das Escrituras através da história dessa mulher. Toque Jesus. Fure a multidão, toque Jesus. E seja curado do teu flagelo, da tua hemorragia, para ir em paz e ficar livre do teu mal. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Se Deus falou o teu coração, se você, pastor, essa palavra é comigo. Eu preciso colocar e declarar toda a verdade a Jesus. Há coisas que eu estou guardando aqui internamente, mas eu quero colocar no altar, eu quero ser curado. Eu quero ser curado no meu interior, no meu exterior, eu quero ser curado. De dentro para fora, eu quero viver um casamento abençoado. Eu quero que os meus filhos sejam benditos do Senhor, herança do Senhor. Eu quero viver em paz. É tanta guerra, luta, confusão, desânimo, frustração, medo, angústia. Eu quero essa paz que vem do Senhor. Se Deus falou o teu coração e você deseja tocar Jesus nessa noite, eu quero convidar você a levantar sua mão. Onde é que você está? Fala assim, ó, pastora, é comigo aí, ora por mim. Levanta sua mão, onde é que você está? Amém, 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 amém. Eu quero fazer um desafio para você. Aquela mulher furou a multidão e tocou Jesus. Eu quero fazer um convite simples para você, para que você saia do teu lugar e venha aqui no altar, orar e falar com Deus. Sai do teu lugar, vem aqui. Quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Quero que você seja curado nessa noite de toda e qualquer hemorragia interna ou de todo qualquer flagelo externo, na alma, no coração, na sua casa, na sua família. Se Deus falou o teu coração, sai do teu lugar, vem para o altar, coloca a tua vida na presença do Senhor. Não fica empurrando Jesus para lá e para cá, não. Não fica com a religiosidade de Jairo, mas fica com a intrepidez dessa mulher, que rompe a multidão, toca Jesus e é curada. E recebe dele, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Coloca a mão no teu coração. Vamos juntos orar. Se você que ficou aí no teu lugar deseja se ajoelhar, se ajoelhe. Mas fale com Deus. Coloca a tua vida no altar e na presença do Senhor hoje, agora, já. Espírito Santo de Deus, nessa noite, nesse culto da família, que há uma multidão de pessoas online e presencialmente, nós te pedimos, Senhor, que possamos te tocar nessa noite, que possamos colocar o nosso flagelo diante de ti, a nossa hemorragia, a nossa doença, a nossa dor, o nosso trauma. Às vezes, Senhor, o nosso coração endurecido, a falta de perdão, às vezes os nossos temores, os nossos medos, as nossas angústias, no teu altar e na tua presença, e pedindo, Senhor, que se essa noite apenas lhe tocar as vestes, que sejamos curados. Senhor, nesta noite, toque os teus filhos, Senhor, que eles recebam de ti a cura, porque só o Senhor tem o poder de curar, só o Senhor tem o poder de libertar, só o Senhor tem o poder de fazer nova todas as coisas, pela autoridade no nome de Jesus. Toque os teus filhos, toque pais, toque mães, toque homens, toque mulheres, solteiros, casados, toque filhos, toque, Senhor, que através do toque do Senhor Jesus, eles sejam curados, libertos e possam viver uma vida que glorifique
glorifique o teu nome, que através, Senhor, da tua presença, lares sejam restaurados, casamentos sejam restaurados, paz seja restaurada na mente, no coração e no lar de muitos dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, nesta noite, para que milagre, sinais e prodígios sejam parte da vida dos teus filhos nessa noite, e possamos nos levantar em paz, livres do nosso mal, para viver uma vida íntima contigo, tocando o Senhor, numa vida próxima de ti, e recebendo o poder do Senhor, porque sai o poder de ti, virtude de ti, poder para sarar e curar, e que nessa noite haja poder do alto para curar cada um dos teus filhos. Nós oramos e entregamos tudo a ti, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Volte para o seu lugar, vamos louvar a Ele com muita alegria.